Meus irmãos, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É uma alegria estarmos iniciando mais uma semana na presença do nosso Deus, cantando juntos, ouvindo também a palavra dEle. E hoje pensando numa temática muito oportuna para essa abertura da nossa campanha de missões mundiais, né? Dentro da temática geral, Viva a Compaixão, nós vamos pensar um pouquinho nessa noite sobre a compaixão do discípulo. A compaixão do discípulo. Para isso nós vamos fazer a leitura de um único versículo que está registrado em Efésios, capítulo 4. Nós faremos a leitura a partir do verso de número 32, ou apenas o verso de número 32. Efésios, capítulo 4, verso de número 32. Diz assim a palavra de Deus: pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus, em Cristo, perdoou vocês. Que Deus aplique no nosso coração a sua palavra. Meus irmãos, uma das verdades mais duras que nós temos de engolir nessa vida é que todos nós vivemos num mundo de sofrimento. Nós vivemos num mundo de dores, nós vivemos num mundo de lágrimas. Quando nós andamos pelas ruas, quando nós visitamos os hospitais, quando nós passamos na frente dos cemitérios, quando nós ligamos a nossa TV no noticiário, fica claro que o sofrimento, ele faz parte do dia a dia de cada um. O sofrimento que a fome traz, o sofrimento que o luto traz, o sofrimento que a doença traz, o sofrimento que a guerra traz, o sofrimento que a violência traz, o sofrimento que as catástrofes naturais que acontecem em nosso mundo trazem para a nossa existência, para a nossa caminhada como humanidade. O fato é que o sofrimento alcança diferentes pessoas e alcança de diferentes modos, por diferentes caminhos. Esses são apenas alguns dos vestígios que poderíamos destacar para entender a realidade do sofrimento na nossa vida e no nosso mundo. E é exatamente por causa disso, é exatamente por causa desse contexto de dor, de lágrimas e sofrimento, que a compaixão se torna uma virtude extremamente necessária. Nós podemos dizer que, como crentes, é nosso papel agirmos como uma resposta de Deus ao sofrimento desse mundo. Como crentes, nós devemos entender que a melhor resposta que podemos dar ao sofrimento desse mundo é exercer compaixão. A melhor reação que nós podemos ter diante de um mundo que sofre e que está dolorido e que chora, a melhor reação que nós podemos ter como crentes é vivermos a compaixão de Deus em nossas vidas como discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo. É exatamente aqui onde nós chegamos ao texto que acabamos de ler. Ao escrever a sua carta aos crentes da cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo, nessas breves e profundas palavras, gasta também o espaço daquela carta para ensinar aqueles crentes sobre essa virtude extremamente necessária no mundo sofrido. Ele ensina aqueles crentes sobre a virtude da compaixão. A compaixão que os crentes devem viver tanto dentro da igreja, como também fora da igreja. E ao ensinar sobre a compaixão, o apóstolo Paulo vai destacar aqui pelo menos 3 marcas da compaixão do discípulo. É uma compaixão que age, é uma compaixão que perdoa, é uma compaixão que reflete. É com essas 3 verdades em mente que nós iremos aprender um pouco mais da compaixão que devemos vivenciar em nossa vida como discípulos. No início do versículo 32, nós vimos o apóstolo destacando que a compaixão do discípulo é uma compaixão que age e age em bondade. Ele vai dizer: sejam bondosos, aí depois diz, uns para com os outros. Vocês sabem que quando nós falamos de bondade, nós estamos nos referindo ao desejo de ajudar. É a vontade que nós temos de abençoar o nosso próximo. É o desejo e a disposição que temos em nosso coração de ajudar aquelas pessoas que estão passando por diferentes tipos de necessidade. É esse tipo de virtude, esse tipo de bondade que faz com que o crente, o discípulo, ele venha pensar além dele mesmo. Ele venha pensar além das suas necessidades para as necessidades dos outros, além das suas dificuldades para as dificuldades dos outros, além das suas lutas para as lutas dos outros. É esse tipo de bondade que faz com que nós venhamos a olhar para o nosso próximo e ter o desejo de ajudá-lo. Esse é o tipo de bondade que poderíamos dizer que, acima de tudo, é uma bondade santa, é uma bondade pura,
é uma bondade legítima, sincera, imaculada. É uma bondade que age sem nenhum tipo de interesses pessoais, sem nenhum tipo de negociação, sem nenhum tipo de tomar lá da cá, sem querer nada em troca. Aqueles que são mais atentos aos noticiários devem ter tomado conhecimento nas últimas semanas sobre um caso de um deputado estadual lá de São Paulo, que viajou até a Ucrânia e supostamente ele iria lá para ajudar as mulheres ucranianas, os homens ucranianos, as crianças ucranianas e as pessoas da Ucrânia que estão passando por aquele momento terrível de guerra. O problema é que durante aquela viagem, alguns áudios que vazaram, que o suposto deputado gravou no WhatsApp, revelaram a sua verdadeira face, o seu verdadeiro coração. Ele estava lá também para se aproveitar de mulheres ucranianas que estavam sexualmente, economicamente e socialmente vulneráveis. É o tipo de bondade que aparece no nosso mundo, não apenas no meio político, mas em todo lugar, até mesmo no meio religioso. É o tipo de bondade que é totalmente hipócrita, que é totalmente demoníaca. É esse tipo de bondade que nós, como cristãos, devemos evitar. A bondade que nós devemos viver em nossa vida, a bondade que Paulo se refere aqui no texto, é, acima de tudo, uma bondade pura e santa. Sejam bondosos uns para com os outros. É a verdadeira bondade. A verdadeira bondade não é aquela que procura ganhar alguma coisa. A verdadeira bondade é aquela que é colocada em prática, mesmo quando isso exige a perda de alguma coisa. A verdadeira bondade é colocada em prática, mesmo quando o que está fazendo bem é prejudicado nesse processo. A verdadeira bondade tem o seu custo. É o tipo de bondade que poderíamos chamar de bondade sacrificial. É aquela disposição em ajudar o outro, mesmo quando isso implica em algum prejuízo para a nossa parte, para a nossa vida. Mesmo que a gente tenha de abrir mão do nosso conforto pessoal para ajudar, abrir mão do nosso conforto emocional para ajudar, abrir mão do nosso conforto material, financeiro e econômico para ajudar, é esse tipo de bondade que devemos viver em nossa vida, uma bondade sacrificial. Uma bondade que nós vimos, acima de tudo, na vida e no ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Cristo que andou entre nós, que desceu dos céus para a terra, que andou entre nós numa vida de sofrimento, que morreu na cruz pelos nossos pecados, tudo isso Ele fez para ajudar. Tudo isso Ele fez para exercer a sua bondade sobre as nossas vidas, e é essa bondade que devemos imitar. Esse é o tipo de bondade que existe não apenas no coração do nosso Mestre, mas que existe no coração de cada crente verdadeiro nessa terra. É um dos resultados do Espírito Santo que vem morar dentro de nós. Vocês devem lembrar que em Gálatas capítulo 5, verso 22, um dos frutos que Paulo destaca que o Espírito Santo de Deus traz para a vida do crente é a bondade. O fruto do Espírito é bondade. Isso quer dizer que toda bondade que nós temos em nosso coração vem de Deus. Toda bondade, toda disposição que nós temos de ajudar o próximo vem do próprio Deus. Não vem da nossa carne, não vem do nosso eu, não vem da nossa herança genética, o nosso DNA que herdamos dos nossos antepassados, não. Esse tipo de bondade que existe na vida do crente vem do próprio Deus, que nos capacita para isso. Quer dizer que a bondade que nós temos de viver em nossa vida, a compaixão que age, a bondade que nós devemos experimentar no nosso dia a dia, é não apenas uma bondade sacrificial, mas também uma bondade sobrenatural, que é resultado do trabalhar do Espírito Santo de Deus em nossa vida. O Espírito Santo de Deus que nos desliga do nosso ego. O Espírito Santo de Deus que abate o nosso orgulho para que nós possamos ajudar. O Espírito Santo de Deus que nos dá um coração sensível para que nós venhamos a reagir às situações com graça e bondade, com benevolência, com benignidade. É o Espírito Santo de Deus que tem esse poder maravilhoso de transformar um coração egoísta e ensimesmado num coração de servo, num coração prestativo. É por isso que essa bondade é dada pelo Espírito Santo de Deus. E ainda no texto, outra verdade que Paulo traz acerca da ação dessa compaixão é que é uma ação que age tanto com bondade como também com misericórdia. Ele diz ainda no texto, sejam compassivos uns com os outros. É assim que Paulo coloca a bondade e a misericórdia lado a lado. É a relação que existe entre bondade e compaixão. Um coração que é compassivo, um coração que é bondoso, é um coração que vai exercer misericórdia, é aquela pessoa que consegue se colocar no lugar do outro, é aquela pessoa que consegue sentir a dor do outro. É o que nós chamamos de empatia. Empatia é a capacidade que você tem de se colocar no lugar do seu próximo, é a sensibilidade que você tem no seu coração de ser afetado não apenas por aquilo que machuca você, mas também por aquilo que machuca o seu próximo. Isso é empatia.
É quando a dor do outro se torna a nossa dor, o fracasso do outro é o nosso fracasso, a luta do outro se torna a nossa luta. Esse tipo de compaixão que funciona como uma gasolina da bondade. É esse tipo de compaixão, de misericórdia em nosso coração, que faz com que nós venhamos a amar uns aos outros de forma sincera, que faz com que nós venhamos a levar os fardos uns dos outros de forma resoluta. É esse tipo de coração, repleto de misericórdia, que é usado para a glória de Deus nesse mundo, para abençoar os outros nesse mundo também. O chamado do discípulo, então, é para fazer coisas boas, e fazer coisas boas no mundo de maldade. Todos vocês sabem que nós vivemos num mundo onde a bondade está num processo acelerado de extinção. As pessoas não sabem mais o que é fazer o bem, as pessoas não sabem mais o que é valorizar o bem. Nós vivemos num mundo onde o próximo ele é visto não como uma pessoa a ser ajudada, mas como uma pessoa a ser explorada. Nós vivemos num mundo onde o próximo é visto não como uma pessoa que nós devemos ajudar, mas como uma pessoa que nós devemos derrubar e passar por cima para poder ganhar alguma coisa na vida. Esse é o tipo de mundo mau no qual a gente vive. E essa falta de bondade, essa presença da maldade que desemboca em todos os problemas que nós vivenciamos nesse mundo: corrupção, adultério, estupro, roubo, violência, mentira, difamação, calúnia, calote, assassinato, todo tipo de maldade que a nossa mente pode imaginar, nasce exatamente aqui, na falta de bondade do nosso mundo. O mundo mau. Mas o chamado do discípulo é para entrar na contramão desse mundo, sem medo de se acidentar. O chamado do discípulo é para viver a bondade. Por um lado, por exemplo, nós precisamos viver a bondade em nossa vida como igreja. Precisamos fazer o bem aos nossos irmãos na fé. E o que é isso, Neemias? Atitudes práticas que nós tomamos para abençoar uns aos outros. É você saber que o irmão está passando por uma luta muito forte na vida dele e você se dispor a ajudar aquele irmão, a orar por aquele irmão, a conversar, visitar aquele irmão, abençoar aquele irmão, encorajar aquele irmão. É você saber que o irmão está passando por uma indecisão muito grande na sua vida, uma fase de decisões difíceis, e você compartilhar alguma experiência de quando você mesmo estava passando por aquela situação. Olha, eu passei por isso, e Deus me guiou dessa forma, Deus me abençoou dessa forma, Deus me conduziu desse jeito. É esse tipo de bondade que nós precisamos. É você saber que o irmão está passando por uma situação de tristeza, de dor, de luto, e você se dispor a orar por aquele irmão, mandar uma mensagem pelo WhatsApp, ou visitar pessoalmente, trazer uma ligação para o telefone dele, fazer de um jeito que você se torne um instrumento da consolação de Deus na vida dele. É você saber que um irmão está passando por uma crise financeira sem precedentes na vida dele e da sua família, e você de fato chegar junto, abrir a carteira e ajudar. Isso é o que nós chamamos de bondade. Não são apenas palavras que colocamos no sermão ou que postamos nas redes sociais, são atitudes práticas que tomamos no dia a dia, muitas vezes longe dos olhares de todo mundo, para que nós possamos abençoar o nosso próximo. É assim que vivenciamos a nossa vida como igreja, fazendo coisas boas. Mas não apenas em igreja, nós como discípulos devemos fazer o bem a todos. Isso inclui todos, isso inclui crentes, inclui descrentes, inclui pessoas que você não conhece, inclui pessoas que não gostam de você, inclui pessoas que não vão com a sua cara, inclui pessoas que se consideram seus inimigos. O discípulo de Jesus, ele precisa aprender a arte de fazer o bem e ser prestativo a todos e em todos os lugares. Fazer o bem a todos, quer seja sendo prestativo por um idoso que está com dificuldade na rua, sendo gentil com um caixa de supermercado, sendo agradecido por um frentista que está atendendo você no posto de gasolina, quer seja sendo simpático com o seu vizinho, dando um bom dia. É o tipo de bondade e gentileza que devemos oferecer a todos. Mas, acima de tudo, nós não podemos entender que o nosso principal meio de abençoar o nosso próximo, melhor do que agradecer, dar bom dia ou qualquer outra coisa, o principal meio que temos de abençoar as nossas campanhas durante o ano, todas as vezes que nós promovemos a causa do Evangelho nesse mundo, pessoalmente, localmente, mundialmente, todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos fazendo o maior ato de bondade que podemos oferecer a esse mundo: oferecer Jesus, oferecer salvação. É esse testemunho através da vida e das palavras que marca a vida de um discípulo que vive de fato a compaixão. É uma compaixão que age em atos de bondade. Mas nós temos de admitir, sendo sinceros, que uma das grandes dificuldades que nós temos no caminho da bondade, muitas vezes, é o ressentimento. É quando somos feridos, é quando somos machucados e não nos sentimos à vontade, no nosso ego, de fazer coisas boas. É por isso que nesse contexto, onde o apóstolo Paulo fala de bondade, ele desenvolve
o seu pensamento nesse versículo, tratando sobre um dos principais obstáculos do caminho da bondade, que é a falta de perdão. A segunda verdade que Paulo vai destacar sobre a compaixão do discípulo é que é uma compaixão que perdoa. É uma compaixão que perdoa. Ele fala sobre esse perdão no meio do verso 32, onde ele diz: perdoando uns aos outros. Esse é o segundo resultado de um coração que está encharcado de bondade e compaixão. Ele consegue perdoar, ele tem forças para perdoar, ele tem a capacidade de fazer isso, ele tem essa prontidão em não revidar os ataques, ele tem essa disposição de chorar sem contra-atacar, chorar sem se vingar. Essa é a essência do perdão. É ignorar as mágoas, é deixar o ressentimento para lá. A essência do perdão é não contra-atacar, é não ficar ressentido, é não guardar rancor, e é isso que nós devemos viver em nosso dia a dia. Irmãos e irmãos, eu sei como funciona um coração humano, não me entendam mal, eu não estou dizendo que o perdão é simplesmente você se esquecer do ataque e fingir que nada aconteceu. Isso não é perdão, porque é impossível. É impossível. Quando você é atacado, você lembra disso. Não tem como você não lembrar. Então, o que é perdão? Perdoar é quando você não fica remexendo. Você foi ferido? Pronto, foi ferido. Perdoar é quando você não fica remexendo aquela ferida. Sabe um menino ruim? Ele levou uma queda na calçada. Eu digo isso que eu fazia isso. Eu levou uma queda na calçada e tem uma ferida do tamanho do mundo lá. Sararia em torno de 1 semana e meia. Mas ele é tão buliçoso. As feridas do coração. É alguém que nos machuca, é alguém que nos fere e a gente fica remoendo aquela ferida. Mas o tipo de perdão que nós devemos visualizar aqui é esse. Nós lembramos da dor, nós lembramos que estamos feridos, porque temos a cicatriz aqui no nosso coração, mas ao mesmo tempo nós não sentimos essa dor. Nós não remoemos essa dor. Nós não repetimos essa dor, nós não damos um replay naquele acontecimento. É isso que caracteriza o verdadeiro perdão. Não é você não lembrar da dor, você lembra da dor, mas você não sente mais a dor. Não sente mais. É a cicatrização do coração. É esse tipo de perdão que nós devemos vivenciar no nosso dia a dia. E é aqui onde nós chegamos a uma verdade muito interessante sobre a nossa vida como igreja. Se Paulo está dizendo nesse versículo aqui, que nós devemos perdoar uns aos outros, então nas entrelinhas, o apóstolo Paulo está dizendo também que nós vamos ferir uns aos outros. Nós vamos machucar uns aos outros. Nós vamos falhar uns com os outros, e isso vai fazer parte da nossa caminhada como igreja, enquanto estivermos desse lado da eternidade, e entender isso aqui é importante. Há muitos crentes que caem em dois extremos nesse assunto. Existe aquele tipo de crente que tem uma visão romântica da igreja, o crente que cai no extremo do romantismo, é aquele tipo de crente que acha que a sua vida na igreja vai ser mil maravilhas sempre, vai ser sempre perfeição, vai ser sempre calor, sempre comunhão, sempre alegria. Ele acha que nunca vai ficar machucado, nunca vai ser desiludido, nunca vai ser escandalizado, nunca vai ser decepcionado, nunca vai ser frustrado, nunca vai ser machucado. Ele acha que a sua vida como igreja vai ser mil perfeição. É uma visão romântica da igreja, que faz com que as pessoas enxerguem os crentes como anjos perfeitos de Deus aqui na terra. É o extremo do romantismo que nós devemos evitar, porque a igreja não é assim. Não ainda. Mas por outro lado, nós temos o extremo do pessimismo. É aquele tipo de crente que acha que a igreja é um lugar terrível, a igreja é um lugar cheio de pessoas egoístas, a igreja sempre vai ter frustração, e só decepção, e só sofrimento, e só tristeza, e só maldade. É aquele tipo de pessoa que enxerga os crentes como demônios, e diz que todo crente é egoísta, todo pastor é ladrão, todo irmão é fofoqueiro. É o tipo de pessoa que tem uma visão pessimista da igreja. É outro extremo, e nós também devemos evitar. Se nós queremos de fato viver uma vida cristã saudável, nós precisamos ter uma visão realista da igreja, não romântica, não pessimista, mas uma visão realista, que faz a gente enxergar a igreja como a igreja de fato é. Nós não somos demônios, também não somos anjos. O que é que nós somos então como igreja? Nós somos pecadores redimidos em um processo de restauração. Nós somos pecadores caídos e transformados pelo evangelho, que estamos em um processo de cura, em um processo de restauração, e muitas vezes, nesse processo de restauração, nós vamos ferir uns aos outros, nós vamos machucar uns aos outros, nós vamos errar uns com os outros. Isso faz parte da nossa caminhada. É por isso que Paulo está escrevendo isso aqui para a igreja, dizendo: nós devemos perdoar uns aos outros. Paulo, mas por que você está dizendo isso, Paulo? Todo mundo aqui é perfeito, você acha que alguém vai errar? É claro que vai. E nesses momentos onde nós erramos, falhamos, onde há conflitos de personalidades, caráter, interesses, onde há conflitos de pessoas que estão se batendo uma com a outra, nesses momentos a melhor cura
para apaziguar a situação é a prática do perdão. É por isso que Paulo diz, perdoando uns aos outros. Essa é a importância do perdão. O perdão é o melhor caminho para a nossa convivência como igreja. E nós só vamos encontrar isso aqui na igreja. Nós vivemos num mundo que não conhece o que é perdão. Nós vivemos num mundo que não conhece o que é perdoar, é um mundo rancoroso. De modo específico, na era digital que nós estamos vivenciando, nós vivemos na cultura do cancelamento. O que é isso, Neemias? É você colocar uma palavra estranha, ou ambígua, ou errada nas suas redes sociais, ou na internet, e em questão de segundos você tem uma avalanche, uma tsunami, uma explosão de pessoas que estão criticando e humilhando você por causa daquele erro. A internet não vai perdoar, porque o mundo não perdoa. As pessoas não têm essa disposição de perdoar. É a cultura da vingança, é a cultura que não deixa barato, é a cultura que paga na mesma moeda, é a cultura que não leva desaforo para casa, é a cultura na qual a gente vive, uma cultura que não conhece o perdão. E é nesse contexto que a igreja entra como uma luz de Jesus nessas trevas. Nós fazemos a diferença quando nós perdoamos uns aos outros. Perdoamos uns aos outros. Por que nós fazemos isso? Porque como crentes, nós sabemos que as imperfeições que existem na nossa vida podem existir também na vida do outro. Então eu perdoo. Como crente, eu sei que os erros que eu posso cometer na minha vida cristã, o outro também pode cometer. Ele pode me ferir como eu posso ferir ele. Por isso, eu perdoo. Essa concepção, essa consciência de si mesmo que faz com que o crente ele seja capacitado a perdoar. O crente sabe que a única resposta santa, a única resposta racional que ele pode dar a um mundo de imperfeição é o perdão. O crente pensa assim, é simples, olha, erros vão acontecer e esses erros muitas vezes vão respingar na minha vida, então a melhor coisa que eu faço para não enlouquecer e não perder a cabeça é perdoar. Perdoar. Perdão que damos a um marido, a uma esposa, a um filho, a um pai, a uma mãe, a uma neta, um neto. O perdão que damos a um amigo, o perdão que damos a uma pessoa que está xingando a gente no trânsito, o perdão que damos a um estranho na internet que está nos criticando como se conhecesse a nossa vida de cima a baixo, o perdão que damos àquela pessoa que precisa. O perdão que devemos vivenciar no nosso dia a dia. Essa é a compaixão do discípulo. É uma compaixão que age, é uma compaixão que perdoa. Mas em último lugar, como o texto vai dizer, a compaixão do discípulo também reflete. Ela reflete a compaixão de Deus. O final do verso 32 diz, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Como Deus em Cristo perdoou vocês. É como se, com essas palavras, o apóstolo estivesse dizendo que o crente que vive a compaixão, ele está tanto imitando a compaixão de Deus, como também refletindo essa compaixão de Deus. Ele está sendo um espelho de Deus nesse mundo. As pessoas olham para ele, para o crente, para o discípulo, e veem algo sobre o caráter compassivo de Deus. É como se fosse um espelho apontado para o céu, e quando a pessoa olha para aquele espelho, consegue ver a luz de Deus, a luz da compaixão de Deus, brilhando através daquela vida. Uma compaixão de Deus que é livre, que não tem a obrigação de perdoar, mas perdoa. Uma compaixão de Deus que é sincera, que não perdoa para iludir alguém ou para enganar alguém. Uma compaixão de Deus que é esforçada, que é sacrificial, que perdoa a gente, que cura a gente, que salva a gente até as últimas consequências da cruz. É essa compaixão que nós devemos refletir no nosso dia a dia. Na Bíblia nós encontramos muitos exemplos dessa compaixão. A compaixão que Deus teve de Adão e Eva, quando eles pecaram e não foram fulminados de imediato lá no Éden. A compaixão que Deus teve de Noé no dilúvio, ao preservar a família de Noé. A compaixão que Deus teve de Israel, quando eles estavam escravizados lá no Egito. Deus resgata o seu povo, Deus preserva o seu povo. São muitos os exemplos que encontramos na Bíblia da compaixão de Deus. Mas, meus irmãos e irmãs, o maior ato de compaixão que nós enxergamos em toda a Bíblia não aconteceu no Éden, não aconteceu no dilúvio, não aconteceu no Egito, ele aconteceu no Gólgota. Como diz o hino, foi na cruz. Foi na cruz onde a gente teve a capacidade de visualizar o ato mais claro, gritante, nítido e climático da grandeza de Deus. O clímax, o ápice, o ponto mais alto da compaixão de Deus foi visto ali, em Cristo. No Deus que envia o seu próprio Filho para morrer no lugar de pecadores sujos como eu e você. É essa compaixão de Deus que Paulo está mencionando aqui. Ao falar sobre compaixão, ele não diz, olha pessoal, perdoem aí como eu perdoei fulano de tal. Ou como eu vi Deltrano perdoando o Ciclano, ou como eu perdoei o evangelista Marcos na intriga que a gente teve lá atrás. Não, Paulo não diz isso.
Ele diz: perdoem como Deus em Cristo perdoou vocês. O exemplo mais forte que Paulo vai citar aqui é esse Deus que tolerou os pecados da humanidade por um tempo, que refreou a sua própria ira e que depois derramou toda a nossa condenação sobre o seu próprio Filho na cruz para nos salvar, nos transformar e nos redimir. É o exemplo de Cristo. É o exemplo do Cristo que se deu por nós. E o nosso dever é imitar esse exemplo e refletir esse exemplo em nossa vida. Perdoar os outros como Deus nos perdoou. De um certo modo, o que Paulo está dizendo aqui no texto é que o Evangelho deve moldar a nossa vida, moldar a nossa conduta. O Evangelho não é apenas uma mensagem para acreditar, o Evangelho é uma mensagem para transformar, uma mensagem para mudar a nossa caminhada. Nós podemos dizer que o Evangelho é, ao mesmo tempo, o maior exemplo de compaixão e também o maior motivo que temos para exercer compaixão. É o Evangelho. É o Evangelho que transforma a nossa vida ao ponto de mudar também os nossos relacionamentos. É o Evangelho que muda a maneira como fazemos coisas boas, ao mostrar um Deus que se fez carne e fez o bem sem olhar a quem, sem fazer distinção de pessoas. É o Evangelho que muda a maneira como lidamos com os nossos inimigos, mostrando um Deus que cuidou, transformou e salvou os seus próprios inimigos. É um Evangelho que muda a maneira como nós lidamos e cuidamos dos mais pobres, ao mostrar um Deus que, apesar de ser rico, Ele abre mão das suas riquezas lá no céu e vem viver como homem de dores nessa terra, para que, através da sua pobreza, Ele possa enriquecer a muitos. É o Evangelho que muda a maneira como a gente lida com as injustiças que nós sofremos no nosso dia a dia, ao mostrar um Deus que, apesar de ter sido caluniado e blasfemado, Ele intercede pelos seus difamadores na cruz. É esse Evangelho que muda os nossos relacionamentos, que muda a maneira como a gente enxerga a vida, que muda a maneira como nós enxergamos as pessoas. É por isso que, ao falar sobre bondade, ao falar sobre perdão, ao falar sobre graça, o exemplo e o argumento mais forte que o apóstolo Paulo utiliza é simples: o Evangelho. Como Deus em Cristo perdoou vocês. Essa é a grandeza do Evangelho na vida do crente. Uma das piores coisas que podemos fazer na nossa vida cristã é subestimar o poder do Evangelho, é subestimar a importância do Evangelho, é achar que o Evangelho é apenas para pessoas incrédulas, é achar que o Evangelho é apenas para novos convertidos. Mas o que Paulo está destacando aqui nessas poucas palavras é que não existe nenhum crente que esteja além da sua necessidade do Evangelho. O que Paulo está destacando aqui nas suas palavras é que o Evangelho é para todo crente, é para toda a vida, é para todos os relacionamentos. Para toda a nossa caminhada com Deus, nós devemos aprender a vivenciar o Evangelho em cada centímetro da nossa caminhada, porque é assim que nós podemos viver, de fato, vidas que glorificam a Deus. É quando vivemos por meio do Evangelho. É quando o crente é apenas uma repetição viva do que aconteceu na cruz, uma repetição viva do que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Quando nós entendemos o Evangelho, por exemplo, nós entendemos que o perdão não é uma imposição sobre nós. O perdão é uma disposição do crente que verdadeiramente foi salvo. Não é uma imposição forçada, não, é uma transformação natural. Isso aqui não é nem tanto algo que a gente deve fazer, isso aqui é algo que vai acontecer na nossa vida. Se uma pessoa de fato provou da compaixão de Deus, ela vai compartilhar essa compaixão com o seu próximo. Se uma pessoa de fato teve os seus inúmeros pecados perdoados, ela vai perdoar os pequenos e poucos pecados que cometem contra ela. Se uma pessoa de fato ela provou dessa bondade de Deus no seu dia a dia, o Deus que fez e faz coisas boas por nós, então, de fato, essa pessoa vai fazer coisas boas também pelo próximo. A bondade vai surgir naturalmente. É com esse tipo de entendimento que nós podemos, de fato, viver a compaixão. Uma compaixão que nasce no coração de Deus, uma compaixão que é aplicada no coração do discípulo por meio da cruz, e uma compaixão que é vivenciada no nosso dia a dia, através da bondade, graça e do perdão em nossos relacionamentos, em nossa vida como igreja, em nossa vida nesse mundo. Meus irmãos, o resumo de tudo que Paulo está ensinando aqui é simples. Qual é a compaixão do discípulo? A compaixão do discípulo é aquela que age. Não é só palavras, não é só hinos, não é só versículos, não é só sermões. Ela age, é uma ação prática para o bem daqueles que são crentes, para o bem daqueles que são descrentes, para o bem dos conhecidos, para o bem dos desconhecidos. Segundo, a compaixão do discípulo é aquela que perdoa. No mundo vingativo, magoado e rancoroso, o discípulo vem brilhar a luz da compaixão de Deus, oferecendo perdão ao seu próximo, compartilhando o perdão que ele mesmo recebeu de Deus. E terceiro, a compaixão do discípulo é aquela que reflete, através da vida do discípulo, que o mundo poderá entender algo sobre o Deus que é compassivo, o Deus que perdoa, o Deus que transforma, o Deus que salva.
A minha oração, meus irmãos, é que diante dessas verdades tão desafiadoras para a minha vida, para a vida de vocês, que nós possamos orar para que essa compaixão de Deus possa ser cada vez mais vivenciada e compartilhada em nossa vida como discípulos, em nossa vida como cidadãos, em nossa vida como pais, como mães, como filhos, como filhas, como conhecidos, como desconhecidos. A minha oração é que essas verdades de Deus, elas venham nortear cada centímetro da nossa caminhada como discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo. Que Deus então nos abençoe para que nós possamos de fato viver essa compaixão.